Fala galera, está começando mais um Tática de Boteco. Eu sou o Gabriel Cruz e hoje estarei falando sobre a Premier League. O que esperar após essa pequena pausa na competição? Bom, vamos começar falando sobre o atual líder da competição, o Liverpool. Após uma temporada decepcionante, os comandados de Jürgen Klopp se credenciam a mais uma disputa pelo título. Será que será mais um daqueles anos em que o título será decidido com um ponto de diferença? Bom, teremos que aguardar, mas até então o Liverpool vem forte nessa briga, com apenas uma derrota na competição, sendo a derrota aquele polêmico jogo contra o Tottenham, onde o time teve um gol muito mal anulado, um impedimento inexistente e duas expulsões, sendo a segunda bem questionável. Ainda estando invicto dentro dos seus domínios, o Liverpool vem muito forte nessa competição. Resta saber como será ao final de janeiro, já que o seu principal jogador, Mohamed Salah, está na Copa Africana das Nações, sendo o Egito uma das seleções mais fortes, deve chegar até as fases finais, e também uma peça que tinha chego e após um início muito duvidoso, tinha se ajustado e tinha sido um dos melhores jogadores do elenco no mês de dezembro, que é o Endo, também fora pela Copa Asiática. Como sobreviverá o Liverpool em 4 jogos, sendo 2 deles contra Arsenal e Chelsea, sem essas duas peças? Bom, teremos que esperar alguns jogos para ver os resultados, mas o Liverpool deu uma ótima demonstração de força após esse domingo, quando eliminou o Arsenal da Copa da Inglaterra, sendo o Arsenal o maior vencedor, sendo o Arsenal historicamente muito forte no seu estádio nessa competição, e o Liverpool conseguiu eliminá-lo, sobrevivendo a um primeiro tempo de muita pressão, equilibrando o jogo e buscando o resultado no segundo tempo. Então, os torcedores do Liverpool, após esse domingo, podem ter uma esperança maior sobre o janeiro. Janeiro esse que o Liverpool já tinha conseguido sobreviver há 2 temporadas atrás, quando teve que passar por ele, não só sobre Mohamed Salah, não só sem Mohamed Salah, mas também sem Mané, que na época fazia parte do elenco. Resta saber se o Liverpool vai parar de oscilar dentro dos próprios jogos, pois o Liverpool, apesar de dominar muito seus adversários, criar muitas chances de gol, ele muitas das vezes flerta com perigo, ele flerta com castigo. Nas 2 últimas vitórias sobre Burnley e sobre Newcastle foi assim. O Liverpool massacrou um Burnley no primeiro tempo, poderia ter fechado o primeiro tempo com uns 4-0 e ali ter resolvido o jogo pela quantidade de chances e mais chances que criou. Não o fez. Fez 1-0, depois sofreu bastante em dado momento no segundo tempo, poderia ter tomado empate, conseguiu o gol no segundo tempo com um jogador que entra e resolve. Os gols que o Darwin perde, o Diogo Jota não costuma perder. Então ele decretou a vitória do Liverpool naquela oportunidade. Logo depois, contra o Newcastle, mesmo filme, mesmo cenário, o Liverpool dominou e massacrou o Newcastle no primeiro tempo, um amplo domínio mesmo. Fazia tempo que a gente não viu o Liverpool criar tantas oportunidades contra um time forte. E o Liverpool assim conseguiu, mas saiu do primeiro tempo com um placar zerado, 0-0. No início do segundo tempo abriu o placar, mas tomou um empate logo na sequência e parecia que iria sofrer mais um jogo. Parecia que o filme ia se repetir com o que tinha acontecido contra o United e contra o Arsenal, mas não. O Liverpool conseguiu reagir, conseguiu transformar sua força em resultado, abriu 2-1, 3-1, ainda tomou um 3-2 ali, mas fez um 4-2 logo em seguida e não passou mais sustos. Mas em dado momento daquele jogo, o Liverpool sim flertou com um castigo, com ser castigado por oscilar às vezes dentro de uma partida, por ter um amplo domínio, não transformar esse domínio em placar e sofrer desnecessariamente. Será que o Liverpool conseguirá transformar seu domínio em resultado? Vamos aguardar. Agora vamos para o Manchester City, o atual campeão e o franco favorito a levantar mais um título. As pessoas podem até pensar, mas o Manchester City está a 5 pontos do Liverpool, potenciais 2, já que tem um jogo atrasado contra o Brentford, qualquer um apostaria numa vitória do Manchester City. Mesmo assim, primeiro, já tem esse detalhe que eu falei do janeiro do Liverpool, sem o Salah, com 2 jogos muito difíceis, sem o seu principal jogador, sendo o Chelsea quase uma certeza de empate, porque quase todo jogo, pelo menos nas 2 últimas temporadas, eles empatam, seja lá em qual competição eles se enfrentam.
Então o City tem tudo para se aproximar, tirar a diferença do Liverpool, entendeu? Ou até mesmo ultrapassar o seu principal rival nesses últimos anos. Não só isso, Manchester City, que tem nesse momento 19 jogos, ou seja, tem um turno inteiro pela frente, ele costuma fazer um segundo turno arrasador. Numa dessas disputas contra o próprio Liverpool pelo campeonato, ele chegou a vencer 18 dos 19 jogos do segundo turno. Então, um segundo turno que costuma ser imbatível e com a volta do seu principal jogador, que nem tinha colocado ainda, nem tinha jogado uma partida inteira na Premier League, que é o Kevin De Bruyne, ele com certeza é o favorito para levantar a competição. Vamos saber se vai ser mais uma daquelas disputas espetaculares, uma daquelas disputas realmente resolvidas no detalhe. Geralmente no detalhe, o que tem resolvido é o detalhe do elenco, um elenco mais forte, mais opções para aguentar essa toada. Vamos ver se isso se repete, porque o Liverpool essa temporada, pro mal ou bem, tem uma vantagem sobre o Manchester City, que é jogar a Europa League. Então, numas possíveis oitavas de final, quartas de final, o Liverpool pode se ver enfrentando um adversário fraco, enquanto o Manchester City pode se ver jogando em um cenário diferente. Apesar de ter pego um adversário até acessível agora nas oitavas, a partir das quartas não terá vida fácil. Então terá que jogar para valer pelo bicampeonato da Champions, e nessa disputa o Liverpool poderá equilibrar as forças. Vamos ver, vamos ter que esperar para acompanhar, até porque nessa janela o City também terá que fazer uma correção ali de rota, porque apesar de um ataque muito povoado, com muitas opções, já se viu sim um cansaço do meio campo. O Rodri completamente sobrecarregado. Quando o Rodri não joga, o meio do Manchester City é muito mais fraco. O City costuma perder muito dos jogos sem o Rodri em campo. Se o Rodri joga mal, o meio do Manchester City não produz nada. Óbvio que agora com o Kevin De Bruyne a conversa vai ser diferente, mas em quesito de marcação não muda muito. Se o Rodri não está bem, a marcação do City é um fiasco. E a defesa do City não tem sido tão confiável. Então eles terão que... o Guardiola terá que adaptar aquele conceito de jogar com um elenco mais curto, para não ter a apurrinhação dos jogadores falando que querem jogar, para não ter a apurrinhação do jogador que não quer se adaptar a determinada posição. Eles costumam jogar com um elenco mais curto, mas até agora na competição isso mostrou ser um erro para a equipe. A equipe perdeu pontos por não ter elenco. Você via claramente ali na hora de substituir, olhava, o City precisava de algo mais, um atacante machucado, não sei o que, precisava de algo ali para encorpar o seu meio campo, e muitas das vezes o que tinha ali parecia ser um sub-20. Então teremos que ver como o City irá se adaptar, e sim, como será a volta do Kevin De Bruyne na Premier. Ele teve uma volta bem animadora agora pela Copa da Inglaterra, mas foi contra um time muito fraco, não há parâmetros, não exigiu dele uma intensidade de jogo. O time já vencia por 4-0 quando ele entrou em campo. Então, quando ele pegar uns adversários mais fortes, teremos que saber se após a lesão ele ainda implementará o mesmo ritmo. Mas sim, é uma notícia, o principal adversário do Liverpool, Klopp, já falou, né, que todos os técnicos, todos os times estão tremendo com a volta do Kevin De Bruyne. Vamos acompanhar e ver se realmente ele trará esse impacto e levará o time a mais um título. Bom, agora vamos passar para o Arsenal, que após um início de campeonato muito bom, após ele quebrar tabus nessa temporada, vencendo primeiro o Manchester City na taça do início da temporada, e agora vencendo o Manchester City na Premier League, coisa que não acontecia há muito tempo. O Mikel Arteta não tinha ainda vencido o Manchester City na Premier League. Então ele conseguiu um início de temporada muito bom, com resultados muito bons, mas a verdade é que muitas das vezes esses resultados eram maiores do que o desempenho em campo. Eu não estou dizendo que todos os resultados foram assim, mas o Arsenal teve muito mais do que os seus concorrentes, muito mais do que o City, muito mais do que o Liverpool, resultados que não condiziam com o que era visto em campo. E não dá para você vencer uma competição de 38 rodadas tendo aquela sorte de campeão, tendo aqueles resultados de campeão, que é o quê? Você não jogar bem e vencer mesmo assim.
isso acontece hora ou outra. Se isso acontece muitas vezes, uma hora esses resultados vão escapar das suas mãos. Uma hora você não vai achar aquele gol salvador no final, aquele gol salvador dos acréscimos. Você não vai produzir pouco e vai chegar e arrematar, como muitas das vezes estava acontecendo. O Arsenal apresentava um futebol competitivo, mas muitas vezes muito apático, e no final dos jogos conseguia um resultado melhor do que foi o desempenho do time. Então o Arsenal vai ter que voltar a fazer mais, vai ter que ser um time competitivo, vai ter que ser um time mais competitivo, não só competitivo, mas mais competitivo, vai ter que entregar um resultado melhor em campo, não, um desempenho melhor em campo. E para isso, imagino que agora nessa janela de transferências o Arsenal irá se mexer, porque apesar de muitas opções, apesar dele ter encorpado mais o seu elenco da temporada passada para essa, tendo em vista que foi realmente a falta de elenco que fez o Arsenal ser campeão, muitas das peças não têm a mesma qualidade. Não só isso, o ataque não tem peças que você olha ao entrar e fala, essa peça irá mudar o jogo como seus concorrentes têm. Por exemplo, tendo em vista que o Julian Álvares, com um time completo, em regra, no Manchester City seria reserva, se você tem um Haaland um pouco inspirado, perdendo muitas oportunidades, e precisa de uma troca, precisa colocar o Julian Álvares, você vê subir na placa, vê o Julian Álvares entrando em campo, a torcida do City espera algo melhor. Esperar, tá bom, agora as coisas vão mudar, as chances estão sendo perdidas, o garoto é iluminado, vai fazer aquele gol. Se o Grealish está em campo para um jogo mais de posse de bola, como o City gosta de fazer, e você vê a placa levantar e vê o Doku entrar no lugar do Grealish, a torcida do City pensa, bom, vai ter um salseiro aí, algo de bom vai sair dessa mudança. Você espera algo melhor. Quando no Liverpool o Darwin Núñez está perdendo aquela infinidade de gols, aquele caminhão, e a torcida não aguenta mais, está lá, pelo amor de Deus, coloca o Diogo Jota. Quando a placa sobe e você viu o Diogo Jota entrar, a torcida espera algo melhor. Espera, o Diogo Jota vai entrar e vai resolver. Agora, se o Gabriel Jesus não está em campo ou não está tão bem, o Arsenal precisa de um resultado, levanta a placa e você vê o Nketiah entrando, bom, não dá para dizer que a torcida esperar, com certeza vai vir algo melhor. Com certeza vai vir gol daí. Com todo respeito ao Nketiah, ele é muito novo, ainda tem muito que crescer, ele é um jogador que tem tudo para ser muito talentoso, mas ele não pode ser a esperança de gol. O time não pode estar precisando desesperadamente de um gol e você ter um Nketiah para resolver. Não tem como. Isso não é aceitável. Você tem muitos e muitos atacantes do Manchester City com uma característica boa de movimentação, de passes, aquilo, mas que não tem uma característica goleadora. O Gabriel Jesus até é mais na Inglaterra do que ele é na seleção brasileira, critérios de comparação, mas quando você sai, exemplo, você que tem o Kai Havertz, é muito bom jogador, mas ele nunca teve essa característica de ser um goleador, de chegar e não desperdiçar. Ele nunca teve essa característica. Como eu falei, o Nketiah não tem essa característica. Outros jogadores ali, na hora de fazer a mudança, não tem essa característica. Você tem o Trossard, até que ele realmente passa um pouco mais de segurança. Quando ele entra, você vê realmente o time crescer um pouco mais de produção, mas não tem como ser só o Trossard. Como eu falei, você precisa de um centroavante, você precisa de uma pessoa para mudar o seu jogo, para lhe trazer a esperança. Eu não estou conseguindo resultado, eu tenho esse 12º, 13º, 14º jogador aqui que muda literalmente, não só a característica de movimentação para presença diária, não, muda o patamar de produção. Entendeu? Muda a expectativa. Quando você vê aquela placa levantar, como eu falei, nos adversários, você espera, pô, vai sair algo melhor daí. Vai sair algo melhor daí. E como eu falei, com todo respeito ao Nketiah, que geralmente é o nome do Arsenal que entra nessas situações, não tem como ele ser a esperança de gol. Você precisa desesperadamente do resultado, não tem como ser o Nketiah. Não tem como. Teve um início de temporada muito bom, é muito promissor, muito novo, mas não tem como ele ser a sua esperança de gol. O Arsenal tem que incrementar mais o seu elenco, e não só com diversificação, não só com oportunidades, mas com realmente nomes que cheguem para resolver, para que ele possa dar esse passo de não só disputar, mas passar a ser o campeão.